Wanika wamana nitsa. We makayaka. Karunko akawan here. Terza wanako kawa paramarita. Wainhaka wakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Upi 1500 anos piakatsu. Nete panza puaza que na kaya pikada ke pinevika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wa neviki kakani. Eu acho extremamente significativo que a gente use o audiovisual guarani ou indígena, né, de maneira geral, em sala de aula para a implementação efetiva da Lei 11.000. Por quê? A gente gera muito mais empatia no aluno. Ele vai ver um filme, vai ver um vídeo, pode ser um vídeo pequeno, mas ele vai ver a pessoa, ele vai olhar para a pessoa, ele vai ver o gesto da pessoa, talvez ouvir a música, ouvir o ambiente onde aquela pessoa está e ver o ambiente onde aquela pessoa está. Isso é muito diferente de ler um livro didático, né? Então a gente consegue fazer com que o aluno se aproxime mais de uma realidade que não é a dele, através do audiovisual. Então eu me inspirei muito nessa expressão do Ailton Krenak, a revolta do olhar, e quis entender um pouco, que é a pesquisa que eu estou desenvolvendo no momento, entender um pouco as concepções de história no cinema indígena. A partir do momento que a gente começou a assistir o cinema guarani e a estudar sobre cultura e história guarani, a gente entendeu também que seria interessante a gente não só reconhecer essas produções, mas inserir essas produções audiovisuais guarani como produção de conhecimento, ou seja, como conhecimento. Esse conhecimento indígena, esse conhecimento guarani, nos ajudar a recontar a própria história do Brasil. Então a gente achou que seria interessante trabalhar num projeto de extensão também com os Guarani, aí mais perto daqui da gente, aqui de Florianópolis, nas aldeias do litoral catarinense, e fazer oficinas de audiovisual junto aos Guarani, oficinas de vídeo, oficinas de áudio, para que eles mesmos tivessem, a partir, né, dessa técnica aí do audiovisual, tendo câmeras nas aldeias, pudessem contar a sua própria história a partir das suas demandas e a gente aprender com o que eles estão contando, e não o contrário. Sou o Ariel, Quaraí-Potrim, Guarani, e sou realizador. Sou realizador desde 2007, sou cineasta. A gente fez primeira oficina em 2007, 2008, onde a gente fez o nosso primeiro filme, Duas Aldeias, Uma Caminhada. E no começo, quando a gente fez a primeira oficina, assim, eu não tinha ideia assim, como era fazer um filme, contar a história. Mas depois eu fui aprendendo muito rapidamente assim, da importância assim, de fazer cinema para poder contar a nossa história mesmo de dentro, né? Não de fora, assim, e era muito importante fazer nossos mesmos os registros dentro da aldeia. E a gente foi descobrindo realmente que era muito importante fazer filme, porque de alguma forma também isso a gente refletia muito assim, algumas questões dentro da aldeia também, porque a gente filmava durante o dia e depois, durante a noite, a gente projetava os materiais brutos juntamente com a comunidade, discutir o que poderia entrar no filme e sempre construindo o roteiro junto com a comunidade, assim, né? E muitas coisas, assim, algumas problemáticas que tinha na aldeia, assim, que
que antes não sabíamos, assim, depois que a gente fez o filme, a gente pôde discutir mais coisas, assim, o que estava errado, o que não. É porque, como eu digo, que o filme é meio como, para mim também, para a comunidade, funciona meio como um espelho, assim, que a gente sai, assim, a gente pode ver a nossa realidade mesmo através da tela, né? Quanto é? Qual? De c'era de trattavi igual. Kau dia 50 dah dua apa ke tu 30. Dai quai. Negociata ini. E sempre falo que, apesar de que as câmeras não são ferramentas ocidentais, não é uma coisa da nossa cultura, mas que quando ela entra na nossa aldeia, assim, eu quando pego a câmera eu tento transformar essa câmera como um guarani, assim, mais uma pessoa dentro da aldeia, assim. E aí que aquela ferramenta que é ocidental, ele se transforma dentro da aldeia como uma pessoa guarani. E aí, por exemplo, a gente sempre tenta, quando eu vou chegando com a câmera, entrevistar os caraí, que são líderes espiritual, para que ele também não veja essa ferramenta como uma coisa estranha, assim, do outro mundo, assim, para que ele realmente sinta vontade, assim. E isso é muito difícil quando alguém quando é de fora fazer essas filmagens, ele sempre vai ter esse olhar meio distante, assim. Dentre as atividades de extensão, a gente acha muito importante que os indígenas venham à universidade. Então a gente fez um evento, faz cerca de 3 semanas, onde 40 indígenas Guarani vieram à universidade, passaram um dia aqui. Eles são de 10 aldeias distintas do litoral catarinense. Vieram algumas pessoas de cada uma dessas aldeias para cá, lideranças indígenas, anciãos e os próprios monitores. Quem são os monitores? São esses jovens Guarani que estão participando das oficinas que nós, junto com a MPB, parceira, estão realizando nas aldeias, né, de produção do audiovisual indígena, oficinas de áudio, oficinas de vídeo. Então foi muito importante para esses jovens estarem aqui e conhecer, por exemplo, o cineasta que a gente trouxe, Ariel Ortega, para conversar com eles, para trocar experiências. Porque muitos hoje em dia ainda tem os não indígenas, né, não conhecem o índio ainda, a sociedade brasileira, assim, a maioria assim, não sabe quantas etnias existem, quantas línguas existem, então é importante também para comunicar isso, para informar, né? Os antepassados não viviam dessa forma, mas os tempos foram mudando, assim, mas isso não quer dizer, hoje em dia eu uso tênis, eu uso uma calça jeans, eu posso usar câmeras, mas isso não quer dizer que eu deixei de ser indígena, né? O tempo foi mudando, assim, a gente vai se adaptando também e usando algumas coisas boas que possam ser úteis para a gente. E aí o audiovisual é uma demanda deles que hoje é deles também. E por que não? Faz parte da humanidade, faz parte da contemporaneidade. E é o contrário do que o não indígena diz. Diz que ele vai deixar de ser indígena, pelo contrário, através do cinema, como nos diz também o Ariel Ortega, eles reforçam suas identidades. Eles aprendem coisas sobre a sua história, aprendem coisas sobre a sua cultura, além de dar mensagem para o não indígena para que o preconceito diminua, né? Então o jeito de filmar é Guarani. O tempo do filme é Guarani. As questões colocadas são Guarani. Eu acho que isso é uma riqueza fantástica. Muitas vezes você acha que o indígena, porque é indígena, tem que permanecer congelado, assim, parado no tempo. Assim. Acho que ser indígena ou ser alguma coisa é uma coisa cultural que está dentro da gente, assim, não uma coisa que somente pintura ou penas ou fica cocar na cabeça, sabe? Por exemplo, vou fazer um grande filme, vou ganhar Oscar e vou continuar sendo Guarani. To get you better live while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be